Tá bom. Boa noite, então, pessoal. Bom, então, continuando aí com o nosso tópico 5, temperatura, calor, é a parte 2. Então, como eu deixei no final da apostila da aula passada, o que nós vamos ver hoje é fundamentalmente o calor, certo? Esse calor tem vários sobrenomes. Tem nome, que é calor, e sobrenome, porque a gente calcula aí algumas palavras similares. Então, o calor, vamos estar usando capacidade calorífica, o calor específico e calor de transformação. Tá? Então, a gente vai ver, vamos estar discutindo aí sobre isso, diferentes tipos de a gente calcular calor. Vamos definir o que significa calor. Vamos estudar mecanismos de transferência de calor, quais são os três mecanismos que a gente tem de transferência de calor. Vamos a estar calculando algunas fórmulas que, cómo se calcula esa transferencia de calor, que también es súper importante, también de que você tem que tener en cuenta en una obra, ¿cierto? Ya sea ela esteja ubicada en un clima frío o perto de, no sé, de alguna fonte de calor o de alguna fonte de agua. Eh, tem que ver como está a posição do sol, porque então como se transfere o calor para dentro de qualquer construção que você vai fazer. São três mecanismos que vamos estar falando na aula, desta aula. E depois, na semana que vem, a gente vai colocar aí alguns exemplos específicos e vamos continuar falando desta parte. Então, depois vamos falar de circulação atmosférica. O que tem a ver circulação atmosférica? É importante circulação atmosférica porque tem a ver exatamente com diferenças de pressão e temperatura que tem na atmosfera. Então a gente vai discutir isso também, porque isso vai depender, qualquer obra que você vai fazer, tem que tomar em conta isso, por causa que essa circulação atmosférica, ela vai causar o quê? Ela vai causar diferentes direções e intensidade dos ventos, por exemplo. E isso também é uma coisa que é importante de, de considerar. Por exemplo, você vai fazer uma janela, então, em teoria, se você vai fazer uma casa, é melhor que o quarto, por exemplo, estou pulando um exemplo, que o quarto não fique, o quarto de dormir no pôr do sol, certo? Se é um lugar muito quente. Por quê? Porque é, é, e, e depende se está em uma região perto de um lago ou de um mar, vai ter aí independência de o movimento aí do vento. Então a gente tem que considerar isso na hora de colocar a janela, enfim. Tá bom? Então estou falando de forma geral, sem exemplo específico. Bom, e depois vamos fazer o mesmo da aula passada, que vamos estar falando aqui de alguns exercícios, certo? Que vamos estar falando, fazendo na segunda hora. Bom, aqui estou deixando a bibliografia. Você tem aqui e a apostila que vamos estar estudando está aqui. Tá? Posteriormente eu vou deixar esta aula gravada aqui embaixo. Então vamos abrir a apostila e começar então mais aí nossa parte. Acho que vocês estão conseguindo ver aí ou não? Se posso aumentar mais o tamanho aqui. Isso. Tudo bem. Então, pessoal, aqui, bom, isto está repetido lá no AV, já falei para vocês. A recapitulação da aula passada, tem um resumo aqui, tá? Que é o mesmo que eu tinha colocado na conclusão. Então, tem um enunciado da lei zero da termodinâmica, já falei disso antes de começar a gravar. Aqui você tem aqui as relações entre as temperaturas aí, de como transformar de Kelvin, de Kelvin para graus Celsius e de graus Fahrenheit para graus Celsius. Aqui estão estas duas fórmulas. Tá? E aqui você tem esta temperatura, a temperatura do ponto tríplice da água, que a gente viu na aula passada. Esta figura também nós apresentamos na aula passada, como essas três relações aí entre as temperaturas estão nesses três termômetros. E por último, as três fórmulas aí que nós vimos na aula passada foi o que falei já de como calcular la expansão linear de comprimento, la expansão por causa da dilatação térmica. Então você pode estar calculando aqui a expansão ou contração, a dilatação de superfície volumétrica, tá? Então, basicamente, esse slide resume todo o que nós estudamos na aula passada. Uma coisa importante que você tem que aprender a fazer é resumo, tá? Bom, introdução. Vamos então começar a falar de nossa aula de hoje, que vai estar focada no que falei da parte do calor.
tá? Bom, primeiramente, pessoal, calor, ou seja, o calor não é quando você fala as características de um fluido, que já seja gás ou líquido, o calor não caracteriza ele, tá? Ou seja, o calor que se define com a letra Q maiúscula, ele não é uma grandeza termodinâmica do sistema. Não é uma grandeza termodinâmica. Um sistema, por um sistema aislado, certo? O calor que ele tem é zero. Ele não tem calor, tá? Então, o que acontece é que a gente confunde muito no dia a dia a palavra calor com temperatura. Então, pessoas, hoje está muito quente, está muito frio hoje. Então, a gente está falando que calor tem hoje, tá? Entendeu? Então, aí termina confundindo a palavra calor. Mas, na verdade, calor, o calor é uma transferência de energia que vai ter de um estado para o outro, ou seja, de um sistema para outro. Então, você tem que ter um sistema em contato com outro para você estar falando de calor, certo? Porque o calor, ele o que faz é que se transmite de um sistema para outro, é uma variação de energia, tá? Então, um sistema por si sozinho, não faz sentido falar de calor. Um sistema por sozinho, já seja um fluido, o que tem é las variáveis que caracterizam um sistema assim, termodinámica, é a pressão, o volume e a temperatura, tá bom? Isso são variáveis grandezas de um sistema termodinâmico: pressão, volume, temperatura e também densidade, tá certo? Então, o calor é simplesmente uma transferência de energia de um sistema já quando está em contato com outro sistema. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter claro na aula de hoje, tá? Então, por exemplo, aqui, interpretação física, estou falando aqui que podemos transferir energia entre um sistema e seu ambiente, é o que estou falando, na forma de trabalho, por meio de uma força atuando sobre um sistema. Calor e trabalho, diferentemente da temperatura, da pressão e do volume, não são propriedades intrínsecas de um sistema. Ou seja, não são propriedades intrínsecas do sistema. Elas possuem significado apenas quando descrevem a transferência do ambiente para o sistema, ou do sistema para o ambiente, tá? Então, a gente pode estar falando aí nos dois sentidos. Então, a gente pode falar aqui de calor positivo e negativo. O que significa isso? Esse calor que se transmite, já seja para o ambiente, ou seja, do corpo para o ambiente, ou do ambiente para o corpo, a gente vai dar um sentido a isso, tá? Então, vamos a pensar junto aqui. Quando você tem que a energia se transfere do corpo para o ambiente, está saindo da minha mão que tem um relógio para aqui, para o ambiente, está saindo. Nesse caso, se fala que você está tendo um calor negativo, certo? Um calor negativo. Por quê? Porque o corpo está perdendo energia. Está perdendo calor, porque se o calor está saindo do corpo, o corpo está perdendo calor. Então, como nesse caso, como está perdendo calor, a gente está falando que esse calor ele é negativo, tá? Então, o que acontece, vocês sabem que quando um corpo perde calor, certo? Na verdade, lo que acontece com a perda de calor, ou seja, a perda de energia de um corpo, de que energia é? De energia térmica. Então, se o corpo perde energia térmica, ele se enfria, tá? Então, todo o processo de corpo se enfriando é um processo de calor negativo, tá? Então, ven acá, você pega um copo de água na geladeira, certo? Essa água está quente e você depois sabe que essa água está fria. Então, o calor que está perdendo na água da geladeira é um calor negativo. Então, estamos falando de calor negativo, porque ela vai da água para o ambiente. E por que acontece isso? Porque tem diferenças de temperatura. Ou seja, somente tem transferência de calor ou de energia entre um corpo e o ambiente quando tem uma diferença de temperatura. Então, certamente, esse calor que ele é diretamente proporcional à temperatura. Tá? Então, o calor é diferente, é proporcional à diferença de temperatura. Tá certo? Então, esse é o primeiro conceito teórico que a gente tem que pensar. O calor, que se define com a letra Q,
ele, quando o corpo se diminui a temperatura, ou seja, o calor vai do corpo para o ambiente, o corpo se enfria e a gente está falando de um calor negativo. E agora o contrário também é verdade, tá? Por exemplo, quando você coloca uma panela de água no fogão, que você quer aumentar a temperatura dela. Então, nesse caso, a água está absorvendo calor do fogo que está embaixo da panela. Nesse caso, a gente está falando de um calor positivo, certo? Um calor positivo, ou seja, o calor é absorvido pelo corpo. O corpo está absorvendo energia térmica. Aí estamos falando aí de um calor positivo, ou seja, ao final de contas, o calor positivo o que faz é aumentar a temperatura do, do corpo que estamos estudando. Tá? Então, basicamente, aqui na outra imagem, está esses três casos aí, você pode estar vendo aqui o que eu falei. Acho que fica mais fácil estar vendo isso aqui. Então, vamos aqui a fazer um desenho, vai ficar mais fácil para vocês. Então, você tem aqui, este é o sistema, tá? Que eu estou estudando. Então, o que eu quero medir aqui é, lembre, o calor tem que se medir aqui na fronteira, tá? Então, eu estou medindo aqui na fronteira do corpo com algum, que é o que acontece, que está acontecendo aqui. Não é que tem um fluxo de energia saindo, não tem um fluxo de energia saindo, ou seja, tem um calor aqui saindo do corpo. Por quê? Por que acontece isso? Porque você vê aqui, TA, a temperatura externa do ambiente é menor que a temperatura do sistema. Certo? Então, como você tem uma temperatura menor e uma maior, tem um fluxo de energia, ou seja, tem uma perda de calor do corpo. Certo? Nesse caso, certezamente, o calor ele é negativo. Então, se o calor, a gente pode estar raciocinando que se esse calor ele é diretamente proporcional, na verdade não pode ser diretamente proporcional à temperatura, ele é diretamente proporcional a essa delta T, a essa diferença de temperatura que tem entre o sistema e o ambiente. Certo? Então, para que esse calor aqui seja negativo, como seria essa diferença de temperatura? Então, esse delta T tem duas opções aqui. Ele pode ser o TA menos TS, ou ela pode ser o contrário. Ou ela poderia ser TS menos TA. Certo? Mas eu vou saber aqui, por minha definição, qual das duas que eu vou ficar com ela. Porque se TA é menor que TS, isto tem que, para que o calor fique negativo, isto tem que ficar negativo. Então, qual das duas aí será negativo? Este primeiro caso ou o segundo? Tá? Qual você acha que é negativo? Se TA é menor que TS, certo? Qual das duas operações matemáticas seria negativo? Primeiro ou segundo? Este aqui ou este? Então, aqui no segundo caso, esta que é zero, porque não tem transferência de calor, as temperaturas são iguais, e no último caso aqui é o contrário deste, o calor vai para dentro do corpo aqui, o corpo absorve e você tem um calor positivo. Bom, o calor, qual é o sistema de unidade que você expressa o calor? Bom, antes dos cientistas se darem conta de que o calor é energia transferida, o calor era medido em termos de sua capacidade de aumentar a temperatura da água. Assim, a caloria foi definida como a quantidade de calor que elevaria a temperatura de uma grama de água, que é muito pouco, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Certo? Era assim, quanto de fogo tenho que colocar eu em uma grama de água para que aumente a temperatura dessa. Então, isso é o que é uma caloria. Tá? E o pessoal que faz academia, isso sabe que até hoje, você está aqui naquele aparelho de fazer aquela esteira, e você tem que automaticamente ele te processa e tem uma escala, te fala quantas calorias você está gastando equivalente, lo que equivale a esto. Uma caloria é equivalente a 4,186 joules. Tá? Então, inicialmente isso se expressava em calorias, mas depois da criação aí do sistema internacional, a gente terminou transformando essa caloria em joule, porque o calor que é uma energia, e toda energia se expressa em joule. Então aqui você tem que uma caloria é 4,186 joules, tá?
Eso sería aí. Você pode ver aí, por exemplo, quanto... Você depois, quando estudem, por exemplo, eletricidade, que a gente vai ver como também se poderia colocar esse joule aqui em quilowatt-hora, certo? Aí você tem quanto quilowatt-hora consome uma lâmpada em um dia. Você pode estar quanto você teria que andar aí em uma esteira aí para poder transformar isso em quilowatt-hora também. O sea, cuántas calorías você precisaria para que uma lâmpada andar em uma esteira para que uma lâmpada funcione durante um dia. Porque afinal a energia em física, vocês sabem que o que ela faz é se transformar. Ok? Então, bom, essa é a unidade de calor, é joule, mas também se expressa em caloria. Mas só que a caloria é pequeno, porque 4 joules é muito pequeno. Então, geralmente a gente vê isso aqui em quilocaloria na maioria das vezes. Bom, capacidade calorífica. Então, aqui, na verdade, essa capacidade térmica ou calorífica é essa constante que eu falei para vocês agora há pouco, certo? Eu falei que o calor era diretamente proporcional à temperatura. E aqui você tinha que colocar uma constante, certo? Lógico que para que esta equação tenha coerência dimensional, coisa que nós estudamos lá no começo do semestre, essa constante tem que ter unidades aqui de Joule sobre unidades de temperatura. Joule, porque esto tem que ficar em Joule. Então, Joule vamos colocar aqui sobre Kelvin. Ou Joule sobre grau Celsius. Ou Joule sobre Fahrenheit. Entenderam? Não. ¿Por quê? Porque eu preciso apagar esto com esto. Tenho que colocar esse delta T aqui em esta mesma unidade. E esto teria que dar Joule. Então, essa constante aqui, que é Joule sobre Kelvin, tá? No sistema internacional, é chamada de capacidade calorífica ou capacidade térmica. Tá bom? Desse modo, esto aqui é melhor ler, ele diz que desse modo, poderemos calcular a capacidade térmica de 1 litro de água, de 2 litros de água, 1 litro de aceite, etc. A capacidade térmica caracteriza o corpo e não a substância que o constitui, certo? Então, você não pode estar falando assim que a água tem uma capacidade térmica X, o óleo X, não. Não existe isso de que a capacidade térmica ela depende da substância. Ela depende na verdade, basicamente da quantidade de substância que você tenha. Mas depende um pouco aí do volume. Então, por exemplo, isso aqui, 2 corpos de massas e de substâncias diferentes podem possuir a mesma capacidade térmica. 2 corpos diferentes com massa e substâncias diferentes podem ter a mesma capacidade térmica. E 2 corpos de massas diferentes e da mesma substância possuem capacidades térmicas diferentes. O sea, você pode ter, por exemplo, 5 gramas de água e 10 gramas de água. É a mesma substância, é água. Lo que ela tem massas diferentes. Como tem massas diferentes, então a capacidade térmica de 5 gramas de água é diferente da capacidade térmica de 10 gramas de água. E vocês sabem isso bem. Por quê? Porque se vocês sabem, não é o mesmo esquentar um pouco de água assim, uma panela, que assim, certo? Para você aumentar, dar calor a essa quantidade de água, leva um esforço maior. Então, isso significa aqui que esta constante aqui, ela é diferente. Depende muito depende da massa que você está esquentando ainda e não da densidade do fluido que você está transformando, tá? Então, aqui entra então uma outra característica, não? Que é como dizer aqui nesta equação que essa capacidade térmica é uma C vezes M, tá? Ou seja, é uma outra grandeza em função da massa. Então, se você colocar essa C aqui sendo uma C minúscula vezes a massa, certo? Isso vai se chamar agora calor específico, tá? Calor específico tem uma relação aqui entre a capacidade calorífica e o calor específico. Tá? Então, simplesmente trabalhando com a mesma fórmula,
você tem aqui esse calor específico, tá? Pode ser que, na verdade, você fica com a fórmula assim, o calor é la masa veces C veces delta T. Lembren que este C aquí ahora es minúsculo y este que estaba aquí era mayúsculo. Este es capacidad calorífica o capacidad térmica y este es calor específico. ¿Tá? Calor específico. Es definido ese calor específico como siendo la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Celsius a masa de una grama de determinado material. Tá? E a unidade dele agora é o Joule quilograma sobre Kelvin. Faz sentido isso também, não? Porque se você vem aqui, ó, coerência dimensional, a direita tem que ficar Joule, certo? A massa eu sei que é quilograma, certo? E essa temperatura é Kelvin, por exemplo. A verdade aqui não puedo colocar graus Kelvin, não existe grau Kelvin, tá? É Kelvin. Kelvin, então, para que isto tem que ficar Joule, então essa capacidade calorífica tem que ficar Joule sobre kilograma sobre Kelvin kilograma. Entonces, para eso es que yo tengo que, faço así para pagar esto con esto y esto con esto y eso da Joule. ¿Tá? Entonces, por eso que está, que en el sistema internacional, ese calor específico se tiene esas unidades ahí. Una otra forma más usual, en vez de colocar o Joule, eles já colocam caloria, gramas, graus Celsius. Tá? Que ainda se usa muito isso no dia a dia. Usar caloria, grama e graus Celsius. Tá? Então, você pode estar encontrando dessas duas maneiras aí. Esse calor específico, tá? E outro conceito aqui que surge, tá? Quando você está trabalhando com transformação de calor, lembre que por enquanto esto va a estar capacidade calorífica, letra mayúscula, e calor específico, letra minúscula, tá? Que é C sobre M. Bom, como foi mencionado, uma substância altera a sua temperatura quando ela troca valor com a sua vizinhança. Ou seja, quando ela troca, tem uma troca de energia, uma troca de calor aí com a vizinhança. No entanto, um corpo pode absorver certa quantidade de calor e manter sua temperatura constante. Certo? Esto, vocês sabem que quando isso acontece na física, esse tipo de processo, chama-se um processo isotérmico. Um processo isotérmico é um corpo que você dá calor para ele e ele mantém a temperatura constante. A temperatura é constante ao longo do tempo. Chama-se, não está aqui, mas chama-se um processo isotérmico. Por exemplo, uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é retirada do congelador e colocada dentro de um corpo na temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Então, você, quando coloca a pedra de gelo dentro de um copo de água, o que acontece? Essa pedra de gelo, ela está absorvendo, porque acontece? A água que está ao redor dela tem uma temperatura maior, então tem uma transferência de calor da água externa, do ambiente, do copo para o gelo. Ou seja, o gelo está absorvendo calor, mas o gelo continua sendo gelo, porque, ou seja, ele continua estando a 0 graus Celsius. Então vai ter tem um tempo que ele está se transformando esse gelo em líquido. Então esse processo que ele está se transformando de gelo de sólido para líquido, ele está absorvendo calor, mas a temperatura continua constante em 0. Tá? Então esse calor aí que ele está absorvendo, essa diferença de esse calor que ele absorve em todo esse processo para passar de sólido para líquido, chama-se calor latente. Tá? É um calor que acontece na mudança de fase de uma substância, certo? Na transição de fase de uma substância, já seja de sólido para líquido, como de líquido para gasoso. Então, nesse processo tem absorve calor, mas a temperatura vai se manter constante e chama-se isso calor latente. No exemplo acima, não houve mudança de temperatura, mas houve mudança de estado físico, do estado sólido para líquido. Eu falei isso. Então, aqui, a propriedade física que define a quantidade de calor necessária para uma mudança de fase de uma massa M de determinada substância é chamada calor latente.
e é definida no seguinte slide. Tá? Então, a gente vai definir esse calor latente. Esse calor latente se representa com a letra L. Simplesmente ele vai ser a carga por unidade de massa, certo? É a carga não, pessoal, o calor por unidade de massa. Esse seria calor latente. Então você vai ter dois, geralmente você encontra isso pode estar em caloria sobre grama ou em joules sobre quilograma. Esse calor latente, ele vai ser chamado de fusão e calor latente de vaporização. O de fusão foi o primeiro exemplo que eu coloquei, do gelo transformando-se em água. Ou seja, o líquido transformando-se, o sólido transformando-se em líquido chama-se fusão. Então, quando está acontecendo esse processo de fusão, chama-se calor latente de fusão e se representa L com uma F embaixo. E você também encontra o calor latente de vaporização, que é quando você está transformando líquido para gás. É quando a panela está fervendo lá, que a água está 100 graus Celsius e começa a sair gás dela. Chega um momento que a água chega a 100 graus Celsius e ela não aumenta mais de temperatura. Ela o que faz é mudar de estado, tem uma transição de fase. Aí continua absorvendo o calor do fogão, absorve, mas a temperatura fica estável, tá? Então aí, nesse caso, esse calor aí que ele está, chama-se calor latente de vaporização, se representa com L e com a letra V minúscula, tá? Então, aqui você vê que o calor latente de vaporização é bem maior que de fusão. Faz sentido, não? Você sabe, pensa sempre no bloco do gelo. O bloco do gelo, na fusão, ele facilmente é mais fácil derreter um gelo que transformar água em gás, tá? Então, o calor latente de vaporização é muito maior que o calor latente de fusão para a maioria das substâncias, tá? Então, você tem aqui os calores latentes da água. Isso, se você vai usar, se você está usando essa parte em um exercício, tá? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, tá? Um gráfico aqui que tem a temperatura no eixo Y e aqui no eixo X é o calor específico, a energia. Então, você vê aqui, por exemplo, aqui você vê, você começa a água começa a aumentar a temperatura de menos 30 graus Celsius está a zero. Quando chega a 0 graus Celsius, ela começa, aqui você tinha gelo. E aqui o gelo está se transformando em líquido. Então, este processo aqui, ela continua absorvendo calor, certo? Ele absorve calor, só que a temperatura vai se manter estável. Tá, então, neste processo aqui, essa diferença aqui, 396 menos 62,7 es lo que vamos a llamar aquí de calor, calor latente. Esto entre unidades de joule, entre unidades de kilogramos. ¿No? Você tem que saber cuánta masa de agua, de hielo você tem. Esto aquí es dividido, tem que dividir eso entre la cantidad de masa que você está estudando y eso llama-se calor latente, ¿tá bom? Aquí acho que en este ejercicio, este ejemplo, están considerando que sea 1 kilogramo de agua. Para que fique esto aquí. Bom, este es un ejemplo de agua. Y después la agua se transforma en líquido y você continúa aumentando la temperatura y hasta que llega aquí perto daqui dos 100 graus Celsius, que estaría aquí, certo? Neste eixo aqui. E a partir de aí, ela vai se transformar em vapor. Olha o que acontece. Esse processo, é o que falei anteriormente, transformar água para vapor é muito mais difícil. Você gasta muita mais energia. O calor latente aqui, se você faz este menos este, dá 2.256, dá quase 4 vezes esto. Se você multiplicar esto vezes, não sei nem 4, mas dá. Não, mais de quase 8 vezes. 8, 7 vezes, mais ou menos. 7 vezes este valor. É muito mais, demora muito mais para fazer isso. Daí você tem a temperatura constante e pronto. Agora, você tem que se preocupar isso com outros materiais, caso você precise dessa informação por acaso. Não, esse calor latente dos materiais, eu estou deixando aqui para vocês em uma tabela. Então, você tem aqui diferentes materiais, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Porque isto aqui chama-se fusão e aqui chama-se ebulição. Este processo aqui. Então, você tem aqui, em esta tabela, tem
alguma substância, você pode encontrar em outro livro, na internet, mais substância. Então, estou colocando aqui o hidrogênio, oxigênio, mercúrio, água, chumbo, prata e cobre. Então, e aqui você tem um calor de fusão. Tá? E posteriormente, você tem aqui o calor de vaporização. Tá? Olha aqui o do cobre, é muito alto, hein? 4.700, é o maior de todos. Aliás, maior que a prata. E da água também bastante alto, e se você compara, né? A água está quase que na ordem da prata. Esse calor aí de fusão. Já o chumbo, que também é um metal, ele é bem baixo, na ordem de 858. E o pessoal que já fez alguma coisa com chumbo, que gosta de pescaria, etc., vocês sabem que você coloca um pouquinho de fogo só no chumbo e ele facilmente se transforma de sólido para líquido. Aí você vê isto, não? Você pega aqui chumbo de pescar, alguma coisa assim, você coloca só um pouquinho de fogo, coloca o chumbo lá em qualquer uma lata lá, e ele rapidamente se transforma em líquido. Olha aqui, porque o calor de fusão, o calor latente de fusão é somente 23 kJ por quilograma. É mais fácil transformar chumbo em líquido que pegar uma pedra de gelo e transformar ela em água. Tá? Este aqui teria que dar 333 kJ por quilograma e o chumbo somente 23. Tá bom? Tudo bem, isso sim, é só discutir essa tabela com você. Tem alguma dúvida, pode estar falando para mim. Bom, vamos aqui então una parte mudando, ya que estudamos todo lo que es calor, vamos a ver cómo es la transferencia de ese calor entonces, qué procesos, y depende del material, cómo es que se transfiere ese calor. Entonces, a gente tem tres procesos de transferencia de ese calor, que es la convección, la radiación y la conducción. Este ejemplo fica bem claro, ¿no? Radiação, pessoal, é quando você está do lado de uma churrasqueira e você tem um fogo e você não está encostando em nada e você sente que está queimando, sim, sente o calor. Ou seja, quando você está naquela fogueira lá da festa junina, hein? Não sei se vai ter festa junina, o ano passado quase não teve. Mas beleza, calor da festa junina, radiação. Você fica fora no sol, no meio-dia, sente a radiação solar. Tá? Você coloca uma panela aqui, não sei, coloca o cabo e encosta na mão no cabo dela e ainda que o fogo não esteja atingindo a sua mão, ela se esquenta e o calor se transfere aqui por condução. Tá? E você sabe aqui que depende o material que você coloque aqui, essa transferência aqui vai ser maior ou menor. Tá? Então, por isso que a gente vai ver aqui algumas fórmulas aí para estar calculando isso. E o outro é convecção. Ou seja, a convecção acontece mais em líquido. São células de convecção que acontecem por diferenças de temperatura dentro de um líquido. Então, você vê aqui como a temperatura aqui é maior que a que está aqui acima, então termina formando-se aí um fluxo de líquido subindo e descendo. Isso chama-se célula de convecção. E a gente vai ver que na atmosfera isso acontece também. Então, você tem aí os três tipos de transferência aí de calor. Tá? E vamos ver com mais calma isso aqui na convecção. Aqui já expliquei, não? Aqui somente um conceito de convecção. Mas por enquanto eu vou voltar na convecção, não tem outro exemplo aqui, na parte da atmosfera, que é no final da aula. Tá? Então, na convecção, vamos ver isso, qual é a importância dela na atmosfera. Tá certo? Então, isso é um movimento que acontece num fluido por diferenças de temperatura e isso causa diferenças de pressão. E as diferenças de pressão no próprio fluido é o que faz que tenha esse movimento de massa dentro dele. Bom, condução. Vamos então ficar aqui mais detido na condução. Então, a condução de calor só pode acontecer através de um meio material, sem que haja movimento do próprio meio. Ou seja, é aquele movimento, é quando você tem moléculas internas fixas, certo? Em um arranjo cristalino lá,
donde una molécula o un átomo no consigue, na verdade, geralmente é um átomo, se mexer do lugar. Então, o que ele faz é que oscila na posição e essa oscilação termina transmitindo, alterando o vizinho. É como que transmite a informação, mas a informação é calor. O calor está passando de um átomo para o outro. Por isso que tem que ser sólido. Tá? Então, vai depender das propriedades do metal, essa condução vai ser maior ou menor. Tá? Então, diz aqui, considera um bloco cujo material tem espessura ΔX e um corte transversal A, com a face oposta a temperaturas diferentes, T1 e T2, onde T2 é maior que T1. Então, você tem aí, ou seja, vai ser interessante. Nessa condução, vai depender de quê? Vai depender da área, da seção transversal, e vai depender de quanto longo é o material. Você sabe que quanto ΔX maior, essa condução ela é menor. E tem que ter uma diferença de temperatura para ela acontecer. Diz que o bloco permite que a energia seja transferida da região de alta temperatura para a de baixa temperatura por meio da condução térmica. E então essa taxa de transferência de energia pelo calor transferido por condução é Q sobre ΔT. É quanto é a velocidade com que se transmite calor. É Q dividido entre ΔT. ΔT é tempo, tá? Então, se o que você tem aqui é Joule, olha aqui, Joule por segundo. Joule por segundo é potência. Tá? Então, o que você tem aqui, na verdade, essa taxa de transferência de energia é uma potência. Tá? Que se expressa aí em... E ela se expressa em watt. Então, você tem aqui a figura, não? Mais ou menos o exemplo seria este bloco aqui. Tá? Então, basicamente, o que acontece é que isto se expresa para usar ela. Eu não quero que ela dependa desse Q. Tá? Então, eu quero que dependa das características do material, coisas que eu possa medir mais facilmente. E as coisas que eu posso medir aqui facilmente é tanto essa temperatura, ou seja, a diferença de temperatura daqui a aqui, a área da seção transversal e ΔX. Tá? E uma constante de proporcionalidade, K, vai se chamar aqui, essa constante chama-se condutividade térmica específica. Ou seja, se você vem aqui, se eu coloco um material geometricamente igual, isto fica igual. Certo? A única coisa que está diferente aqui é essa K. E essa K é o que vai falar, por exemplo, que não é o mesmo eu transferir calor a partir de um bloco de madeira que transferir calor a partir de um bloco de metal. Lógico que no metal é muito mais rápido. Tá? Então, esta constante que chama-se condutividade térmica está tabelada. Tá? Então, esse bloco, essa condutividade térmica, aqui está tabelada e você pode estar contando aqui. Se vocês veem os metais, tem alguns metais aqui, tem uma condutividade térmica muito alta. Ou seja, essa potência, essa transferência de calor é muito alta. Olha aqui, aço inoxidável, 14. Chumbo, 35. Ferro, 67. Latão, 109. Alumínio, 235. Cobre, 401. E a prata, 428. Olha agora aqui o ar, muito baixa. A espuma de poliuretano, lá de pedra, fibra de vidro, pinho e vidro de janela. Tá? Por exemplo, você vê que se alguém vai fazer um forno, que é o que faz a pessoa que faz um forno? Ele coloca a estrutura interna e coloca entre as duas paredes do forno, aqui no meio, um material isolante, que geralmente se usa lá de pedra, por exemplo. ¿Por quê? Porque ele lo que quer é que o calor fique dentro e não fique transferindo calor para fora. Tá? Porque senão você vai ter perda de energia aí no forno. Termina gastando mais carvão, caso o forno seja de carvão, ou mais lenha, ou mais energia elétrica, caso você tenha uma resistência. Então, por isso que você num forno, por exemplo, o que você quer é que isto seja pequeno, um material que tenha isto pequeno, para você ter uma P pequena. Você vai ter uma potência, uma perda aí de calor pequena.
tá? Então, a gente vai estar trabalhando com esta fórmula aqui. Isso é K delta A, que é a energia da seção transversal. Delta T é a diferença de temperatura que vai ter entre um extremo e outro. Tá? E você tem aqui o delta X. Tá? Quando você... Delta X é o espessor, né? Então, quanto vejam que o delta X está no denominador. Então, quanto maior é o espessor, menor é P. Tá? Bom, então, por exemplo, se você vai construir uma casa em um lugar de clima muito frio, e você o que tem dentro da casa é um sistema de calefação lá, então você vai ter que fazer a parede o mais grossa possível, tá? Ou, se você não quer fazer a parede tão grossa, você vai ter que colocar então um material com uma K aqui bem pequena, tá? Se você vai fazer a parede bem fininha, então vai ter que colocar aqui um material bem isolante. Mas se você vai fazer uma parede bem grossa, então você pode colocar, não precisa se preocupar muito com esse isolamento aí no interior da parede. Para você manter a temperatura estável no interior. Bom, resistência térmica. Então, basicamente, aqui, simplesmente se você passa este K dividindo, esse delta X sobre K, tá? Esta mesma equação aqui, olha, esse K pode passar dividindo aqui como recíproco. Então, aqui no denominador fica delta X sobre K. Entonces, gente, então esse delta X sobre K é definido como se fosse uma R. ¿Qué energía, cuál es la unidad de eso va a ser? Oh, delta X sobre K. Entonces você vai ver aqui que vai ficar assim, ó. R é delta X sobre K. Delta X sobre K. Esse delta X aqui é metro. E aqui esse K vai ser watt sobre metro Kelvin. Então, esto vai ficar metro quadrado Kelvin sobre watt. Eso chama-se aí uma resistência Então, quanto menor for a condutividade térmica do material, do qual uma parede é feita, maior será o valor de R. Tá? Lógico, elas são inversamente proporcional. Quanto maior é a condutividade, menor é a resistência. Assim, algo que possui um alto valor R é um mau condutor térmico. Certo? Portanto, um bom isolante. Então, geralmente aqui, isto é o que você sempre procura é bom isolante. Para uma barra composta contendo diversos materiais de espessura, delta X1, caso você tenha uma série de materiais, vários deles, que geralmente você tem isso, não? Que você quando faz esta parede aqui, você geralmente tem aqui por exemplo, metal, depois tem lá, caso seja um forno, coloca essa lá de pedra e depois metal, tá? Então você tem três materiais aí, como eles estão em série. O que você faz aqui é somar as três resistências da parede interna, mais a externa, mais a outra. Tá? Então, isso aqui vai ficar P igual a A delta T. A área da seção transversal e a diferença de temperatura entre o interior e o exterior. E aqui embaixo, esto significa símbolo de somatória. Você soma todas essas resistências que tem cada material. Tá? Então, na verdade, o que você vai encontrar tabelado não é o R, é o K. Certo? Então, você encontra este tabelado e depende do espessor do material que você está usando, então calcula o R. Então, geralmente, a fórmula assim de trabalho que se utiliza na prática é esta. Certo? Vamos supor que você quer calcular isso em um projeto lá que você está fazendo. Transferência de calor aí que deve ter. Tá? Então, pode ser que você chegue um projeto lá que no projeto está quanto é a transferência, quanto é o que quer na obra que seja esse valor de P, está meio que tabelado.
Aí você vai ter que ser, na hora de construir o projeto, vai ter que ter em conta essas três variáveis. Geralmente você vai conhecer isto, porque vai depender do clima da região. E aqui você vai ter que estar jogando com estas duas coisas como na hora de implementar os materiais da obra, da área, certo? Vai depender aí de que área que você vai fazer cada parede, não? Certo? Cada parede depende da área da parede. E a resistência depende do material que você vai estar comprando. Essa resistência aqui depende do material, que depende também do espessor. Tá? Então, geralmente, se você vai fazer isso, que você coloca essa equação lá em um programinha lá dentro, vamos supor, o mais básico, uma página de Excel, que dependa só de A e de R e de X. Então, enfim, você termina aí vendo que chegar o mais próximo possível desse P aí de que você tem que estar cumprindo aí com o que vai construir. Bom, e por último, a radiação. Já expliquei o que é a radiação, não? A radiação térmica é basicamente produto do espectro, né? Você sabe que quando você tem um calor, você tem aí uma radiação eletromagnética, que você tem ondas de rádio, raio-x, um monte de coisas que sai aí e também tem a luz visível. Mas então, todo isso é radiação térmica. Essa radiação térmica, para você calcular ela, lo que se utiliza é a lei de Stefan. Tá? Então ese P, ese mismo que está aquí, ¿no? Ese P, que es lo que fue definido de tasa de transferencia, que es una potencia, ¿la? Tasa de transferencia de energía. Esta fórmula aquí es solo por conducción, ¿cierto? Esta ahora es por radiación. Aquí depende de la radiación solar, por ejemplo, o que está llegando a una pared. ¿Tá? Entonces va a tener que, las dos fórmulas tienen que ser usadas. Bueno, ahí SP es la potencia irradiada pelo corpo. E aqui você tem esse sigma, é a constante de Stefan Boltzmann, que tem esse valor. A é a área da superfície do corpo. E é a emissividade do corpo. E T é a temperatura da superfície do corpo. Então você tem aí a potência irradiada por um corpo. Tá? Com essa forma. Tá bom. Então, em teoria, essa parte aí conclui com essa parte de calor. E agora vamos discutir um pouco da parte de circulação atmosférica. Agora aqui esta parte é super interessante, porque a gente vê tudo isso aplicado no nosso meio ambiente, tá? Então você, nesta figura é muito ilustrativa mesmo. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar o Sol como sendo nossa principal fonte de radiação. Então você, quando você vê a radiação solar, ela chega aqui na superfície da Terra como todo esse espectro chamado espectro eletromagnético, que tem raios gama e raios X. Geralmente esos rayos, lo que diferencia o espectro electromagnético en las diferentes tipos de radiação é o comprimento de onda. Eso que você escuta que é namômetro. Esse comprimento de onda se coloca com a letra lambda. O comprimento de onda, que é quanto é se você considera a luz como uma onda, quanto tem, por exemplo, a distância que tem de um pico a outro dessa onda. Chama-se comprimento dessa onda, ou de um vale a outro vale. Então, esse comprimento do espectro eletromagnético vem um pacote dessas ondas. Certo? Então, independência desse comprimento, por exemplo, os que têm comprimentos aqui menores, elas são absorvidas na alta atmosfera da Terra. Então, você tem aqui que essa radiação gama e X não chega aqui. Ela é absorvida lá a mais de 100 km de altura. Mas você, quando vem aqui, esse comprimento de onda começa a aumentar de tamanho, já essa radiação chega na Terra. Então, geralmente, o que chega aqui na superfície da Terra é radiação ultravioleta, luz visível, tá? Que tem aqui todo esse, e infravermelha. Isso é o que, e que acontece quando essa radiação chega aqui? E também chega a ondas de rádio.
Então, do Sol chega tudo isso. E isso chega na superfície da Terra. Então, essa radiação é absorvida pelo solo e pela água, tá? Então, lo que acontece es que en todos los lugares de la superficie de la Tierra no se aquece, no absorben de la misma manera esa radiación. Por ejemplo, si usted sabe que tiene un lugar con árboles, él absorbe, se aquece menos que si usted lo que tiene es solamente una parte con arena y si usted tiene agua. Entonces, ¿por qué? Porque lo que acontece en la práctica es que las diferencias aquí de ese material absorbe la radiación diferente. Entonces, usted va a tener diferentes temperaturas no meio ambiente. Tá? Bom, outra coisa que chega aqui da atmosfera é o vento, isso que fala aqui, ventos solares, são partículas que vêm do Sol, já elétrons e prótons. Tá? Esses também geralmente são absorvidos na alta atmosfera. Tá? Bom, porém, por esta diferença aqui de temperatura vai causar o que? Precipitação, evaporação, enfim. Tá, outra coisa, outra interferência. ¿Por qué fala que interferencia de radio? Porque también las ondas de radio aquí se propagan por la alta atmósfera y esta radiación aquí causa interferencia en la propagación de ondas de radio que se propagan aquí por una camada que se llama ionosfera. Bom, e que acontece aqui, então, que explicação está tentando ver aqui nesta figura? Bom, está tentando ver aqui é que é o seguinte, aqui vai se instalar muito aquele processo de convecção de energia que a gente viu, tá, no fluido. Então, o que acontece durante o dia, que durante o dia a Terra absorve calor mais rápido que a água. O sólido absorve calor mais rápido que a água. Então, o que está acontecendo aqui na superfície é que essa radiação que chega aqui tem uma temperatura agora aqui que vamos chamar de T2 e aqui tem uma temperatura T1 na água de mar. Certo? Então, o que vai acontecer aqui é que T2 vai ser maior que T1. Então, quando você tem diferença de temperatura Q2 maior que T1, então o calor aqui tem uma transferência de calor de... então, parece ser que quando T2 maior que T1, o calor vai se transformar de aqui para cá. Certo? Mas isso não acontece dessa maneira. O que vai acontecer é a instauração de uma célula de convecção. Então, o que acontece, como a temperatura na superfície se coloca muito alto, o ar que está aqui se aquece e ele sube. Então, isto que está aqui significa que está subindo o vento. Tá? E como ele está subindo, ele deixa um vácuo aqui. Ou seja, a pressão aqui é baixa. Tem uma baixa pressão. Porque está perdendo o gás está subindo. E como tem uma baixa pressão, o gás que fica aqui, que está mais frio, ele vem ocupar este lugar. Certo? Ele vem ocupar isso. Então, o que vai acontecer é que o gás que está aqui vem ocupar esse região, este subiu. Quando esse gás subiu, se enfriou. E o que aconteceu aqui? O gás que estava aqui, como este escapou para cá, ele vem para cá, para baixo. Então, em teoria, aqui o que se vai formar é uma célula de convecção. Aquilo mesmo que se formava na panela, certo? Que tem gás subindo e descendo, ela se forma aqui. E então, na superfície da Terra, você tem uma brisa, onde quer que você tenha um lago, um mar na frente, tem uma casinha, geralmente durante o dia, você vai ter essa brisa, certo? Brisa marítima, ou seja, que vem da água, se você tem um lago ou mar, vem daqui para cá. Tá? Então, você tem que considerar isso, tá? Você quer construir na casa aqui, ou você vai querer construir na casa em outro lugar lá. Ou seja, a gente vai ter que ver isso para colocar a janela, as portas, enfim. Tá? Isso é uma coisa a considerar aí, porque sempre um vento é um sistema que vai te ajudar a enfriar ou aquecer o local. Ok? Então, aqui, isso está explicado aqui nessa parte. Durante a noite, acontece o contrário. Quando o dia acaba, tá? Começa aqui que acontece. Agora aconteceu o contrário. A Terra, ela perde mais temperatura mais rápido. Então,
o que acontece é o contrário agora. A Terra fica muito fria, tá? Então, isto aqui se enfria. E como se enfria muito, porque você vai perder muito a radiação facilmente, o Sol já não está mais. Então, ele perde, fica com temperatura menor e o gás que está aqui desce. Certo? Aqui o mar, ele fica mais aquecido que a parte, que a atmosfera. Então, acontece o contrário. Este gás desce, vem para cá, e aqui sube, e agora a célula de convecção, ela muda. Lógico, isso não muda automaticamente. Ela demora um pouco aí, mais ou menos a partir das 9, 10 da noite, e começa a fazer isso. Então, aqui você tem brisa terrestre, tá? Que é o brisa nocturna, que agora é contrário. Agora vem da terra para o mar, tá? Então, você tem essas mudanças aí durante o dia e durante a noite, tá? Muito bem. E como que você influencia nisso? Vamos supor que você queira fazer uma... não é o mesmo fazer uma casa aqui, um local para para moradia ou restaurante que não sei que trabalhe durante o dia ou um local de festa. Tá? Se você quer fazer um local de festa, então você vai ter que ver o que você quer e como você usa esse evento para seu favor aí na construção. Tem que pensar nisso também. Bom, essa é a parte aqui bom, em teoria aqui você tem o que já falei no slide anterior, não? Esse ar aqui descendo e subindo. Essa seria a brisa nocturna. E este seria a brisa diurna, que está em sentido contrário, tá bom? Então, essa figura, outra coisa importante aí, que são correntes de ar ascendentes. São produzidas pelas correntes de convecção do ar aquecido pelo Sol. Então, você tem algumas correntes, por isso que quando você está em um avião, você sente aqui essa... Não me lembro como se chama, enfim. Por causa que tem essa corrente na atmosfera, células de convecção subindo e descendo. Na ausência de corrente de convecção no ar, a poluição se acumula na forma de camadas de smog sobre Nova York. Então, quando você tem assim, por exemplo, durante a manhã, que fica muito frio, como o ar não sube, então termina que essa poluição se concentra, por exemplo, nas cidades, que não tem essa corrente de convecção. Isso também é importante aqui para a formação de nuvens, né? Então, você tem aqui, por exemplo, uma convecção em uma tempestade. Então, você tem aqui o ar subindo aqui, vamos supor que tem umidade aqui, e começa a ter a formação da nuvem. E depois que acontece na própria nuvem, tem essa corrente lá, e o que termina é que começa a ter uma chuva forte. Você sabe quando vem uma chuva, vem um vento primeiro, então porque acontece isso. Aí depois que a corrente descendente fica fraca, então aí você vê aqui que começa a ter no final da tempestade sempre uma chuva bem fraca. Então aqui é que vale a pena ler isso, que é o último. Diz que o ar quente e úmido e menos denso é menos denso do que ar frio seco e, portanto, se eleva até a altitude da ordem de 12.000 a 18.000 metros, ou seja, de 12 a 18 quilômetros. Uma nuvem de tempestade típica com um diâmetro de 5 quilômetros, a 5 quilômetros, pode conter 5 vezes dessas a 8 kg de água. Quando esta umidade elevada se condensa e forma gotas de chuva, ocorre a transferência de cerca de 10 a 15 joules de calor para a atmosfera superior. O ar é empurrado pela chuva e cai, criando fortes correntes descendentes e ventos superficiais. Bom, então com essa é a última parte aí que falei um pouco aí de como se aplica fundamentalmente essa convecção aí na parte da atmosfera. Então, o que vamos fazer posteriormente é a resolução destes exercícios aqui. Então, a gente não vai fazer tudo hoje, vamos fazer alguns e podemos continuar na próxima aula. Então, aqui você tem este exercício, calor. Primeiro que este exercício fala de calor, parte 1 e calor parte 2, então tem aqui 8 questões. É como se fosse a lista de exercícios, certo?
E depois tem a segunda parte da lista, que são, vamos falar aqui de transferência de calor, que tem 4 questões aqui. Ou seja, depois na segunda hora aula vamos continuar com essas listas. Ou seja, em conclusão da aula. Então eu deixei aqui no final da aula um resumo de tudo. Então a gente falou a caloria, capacidade térmica, de como se define, o calor específico, o calor latente, já seja de vaporização e de fusão. E nós falamos então aqui da taxa de transferência de energia, que cada material tem uma condutividade térmica específica, esse K que está aqui, e você consegue calcular esse P desta maneira. Falamos da resistência térmica, que se expressa em função de delta X sobre K, tem esta fórmula aqui. Então, por último, vimos a taxa de emissão de energia de um corpo por meio da radiação térmica. Tá? Então, você aqui tem um resumo aí de como essa transferência de energia, como acontece por convecção, condução e radiação. E por último, que não deixei aqui no nada na conclusão, falamos aí de como acontece esse processo aí na parte da atmosfera da Terra, tá? Então, na próxima aula a gente vai continuar. Vamos começar com aplicações na arquitetura. O que eu vou falar é colocar alguns exemplos aí de como se vê toda essa parte e alguns exercícios, alguns exemplos, na verdade, aqui dessa parte. E aí, com isso, vamos a concluir, então, esse tópico na próxima aula. Aí, muito obrigado. Então, vou parar de gravar, então.